muitas pessoas, a justiça de Deus não existe. O fato de enxergar tantas injustiças na sociedade a faz culpar o Criador por não corrigir tamanha situação. Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros, pelas nossas injustiças. Assim como nós não podemos culpar os nossos pais pelos nossos erros. Tá dando para entender, pessoal? Sim ou não? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Mesmo vendo que a justiça terrena tem suas falhas, precisamos olhar para o alto e confiar na palavra de Deus. Só assim alcançaremos a resposta que tanto precisamos. Se você quer a justiça de Deus, você tem que viver na justiça, você tem que andar na justiça, você tem que fazer o que é reto. E se você não está vivendo na justiça, Deus está chamando a sua atenção para isso. Se os teus sentidos naturais têm levado você, têm influenciado você para o mal, você precisa fazer alguma coisa a respeito antes que seja tarde demais. Praticar a justiça conforme a palavra é condição suficiente para ter uma vida transformada. Conheci a Igreja Universal através do programa de TV, nas madrugadas, como eu não dormia, e tinha depressão, insônia e também vícios, medo também, um pânico muitas das vezes, e desencadeou também uma insônia muito forte, não conseguia dormir nas madrugadas. Foi devido a uma perca de um familiar, que desencadeou isso, e eu vim um certo tempo empurrando com a barriga, e foi numa madrugada que eu não consegui dormir que eu acabei vendo a programação da igreja na TV. Eu vim, mesmo com vício, com insônia, eu continuei vindo, fui entendendo, fui aprendendo, e colocando em prática tudo que aprendi aqui. E um dia após o outro, sempre procurando, se esforçando, para poder fazer o que via e ouvia do altar, e fui me libertando. Graças a Deus hoje eu estou liberto de tudo. Hoje o José, ele não tem mais depressão, não tem mais vício, não tem mais síndrome do pânico, não tem mais tristeza, tem luta grande, mas tem paz interior. O que Deus mais quer é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque para isso o Espírito Santo foi enviado, para habitar em nós e fazer de cada um de nós testemunhas vivas dele nesse mundo. Venha nesta quarta-feira ter uma experiência transformadora na reunião do Espírito Santo, às 19 horas, na Catedral da Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E você já viu aí na matéria de abertura a experiência que as pessoas têm tido com Deus ao virem às quartas-feiras, ao ouvirem a palavra de Deus. Quando falamos de vir à igreja, ouvir a palavra, nós estamos falando de você dar a Deus a oportunidade de mostrar para você a saída do sofrimento que você está enfrentando e a solução para o vazio da sua alma. Você sabe que o maior problema do ser humano não é o problema financeiro, familiar, nem tampouco o problema de saúde ou problemas aqui deste mundo. O maior problema do ser humano está no seu interior. O vazio, a tristeza, que leva a pessoa muitas vezes ao suicídio. Você que se encontra triste, você que está como José, que falou nessa matéria, uma pessoa triste, você sofre com depressão, você não tem prazer para viver, você vive porque você está vivo, você está respirando, mas a sua vontade era se deitar, fechar os olhos e não acordar nunca mais. Não faça isso. Entre em contato conosco agora através do nosso SOS Espiritual, o 32166162, DDD 48 está à sua disposição. Nós temos pessoas atendendo neste momento e pelo WhatsApp 11
3573-3500. Pastor Pablo, as nossas linhas estão à disposição de tantos quantos queiram buscar ajuda. E para Deus não há nada impossível. Você pode ligar ou enviar a sua mensagem que nós iremos ajudar você. A Vânia, ela já frequenta a igreja há 14 anos, mas ela pede ajuda em oração pela Júlia. Ela se encontra com problemas no casamento. O Carlos, ele pede ajuda em oração. Ele não consegue dormir sem uso de medicamentos já há 2 anos. Nós podemos e queremos ajudar você, bispo. E muitas pessoas, pastor Pablo, se perguntam por que vocês querem tanto ajudar as pessoas, né? É o SOS, ligue agora, é de graça, mas o que está por trás disso? Ora, nós fazemos o que o Senhor Jesus falou para fazer. Ele disse, de graça recebestes, de graça dai. E nós temos feito isso há 48 anos. Hoje, nós estamos celebrando o 48º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. 48 anos levando a palavra de salvação. Tudo começou no Rio de Janeiro, na nossa primeira Universal, na abolição, antiga funerária, e se espalhou pelo mundo afora. E você que está aí do outro lado sofrendo, você que está enfrentando problemas que têm tirado de você a paz, a saúde, o seu apetite, o seu ânimo, a sua vontade de viver, e diz assim, onde está Deus que não me ajuda? Ele faz a mesma pergunta, onde está você que não o busca? Se você o buscar, certamente você vai achar. Acompanhe a história deste casal e a gente já volta. Eu já ouvia falar da Igreja Universal, né, por vários meios, mas teve um dia em especial que eu estava com uma doença muito grave que os médicos não diagnosticavam, né? E eu recebi, através de um trabalho evangelístico, um jornal, e fui convidada para vir numa reunião. E eu fui curada no mesmo dia que eu compareci. Eu conheci a igreja através da rádio, sempre ouvindo a rádio 99.3. Aí eu vinha por causa de um problema na vida sentimental. Aí eu aprendi a tratar desse problema na vida sentimental e a partir daí eu permaneci firme na Igreja Universal. A reunião de quarta-feira é muito especial porque ela dá uma pausa no meio da semana de tanto agito e tribulação para que a gente se volte para a nossa vida espiritual, né? E tenha uma comunhão maior com Deus, para que medite na palavra, para ter aquele fortalecimento espiritual. Eu entendo que a nossa quarta-feira, porque a gente vive de momentos. Eu acordo de manhã, eu abro a Bíblia, faço minha oração, um momento com Deus para começar o dia. Aí no final do dia eu venho para a igreja porque é mais um momento especial de quarta-feira à noite para aprender mais sobre a palavra de Deus. E isso me fortalece para que eu ande o restante da semana com uma fé mais alicerçada e firme nos propósitos de Deus. Vale a pena porque é um momento de deixar tudo para fazer aquilo que a gente mais tem vontade de fazer, de estar na casa de Deus. 48 anos se passaram. Uma trajetória marcada por inúmeros desafios. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo. Vitórias. Dias difíceis e de conquistas que jamais serão esquecidos. A recepção é impressionante. Graças a Deus. A Igreja Universal completa mais um ano de existência. Mais um ano de um trabalho que nasceu e permanece até hoje, alcançando milhões de vidas em todo o mundo, na missão de espalhar o reino de Deus. E diante de tantas coisas que já aconteceram até aqui, qual o segredo da Igreja Universal que você também pode aplicar em sua vida? É o que você descobrirá em uma reunião muito especial. Nesta quarta-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, no aniversário de 48 anos da Igreja Universal, pontualmente às 18h48, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer templo da Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.
A palavra de Deus mudou a vida do Elton e da Carol. Não só a cura física, a solução dos problemas que eles tinham, mas o principal, hoje eles têm vida, e vida com abundância. E há 48 anos a Igreja Universal do Reino de Deus vem trabalhando para levar vida a você que está sofrendo. Eu quero te fazer um convite. Hoje, uma reunião especial em comemoração do aniversário da Universal, onde o presente quem vai receber é você. Porque você virá ouvir a palavra de Deus. Você vai receber a oração, a ministração da fé que vai te trazer paz, força, ânimo, vai te levantar e mostrar para você um caminho que você vai seguir e a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Nós estaremos em caráter especial, começando a reunião às 18h48, logo mais à noite. Se você tem a Bíblia, traga, porque certamente o que vai ser falado vai abençoar você. Qual o segredo do crescimento universal? Qual é o nosso segredo? Que aprendemos com o Bispo Macedo e temos ensinado a milhões de pessoas nos 4 cantos da terra. Se você quiser, você é nosso convidado especial. Seja católico, evangélico, tem ou não religião, espírita, não interessa. Ninguém vai estar ali na porta da igreja perguntando para você qual é a sua religião. Todos são bem-vindos, porque todos são almas. Aqui em nossa catedral, nosso templo maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, estaremos com você às 18h48, dando início a essa reunião especial, comemorando os 48 anos da Universal. Mas em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, basta que você acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você me assiste de São Paulo, hoje feriado em São Paulo, a reunião também vai começar no Templo de Salomão às 18h48, em caráter especial. Hoje, feriado para você que está aí no estado de São Paulo. Então, vá, busque. O Senhor Jesus nos ensina que nós temos que pedir, que nós temos que buscar, que nós temos que bater. Ele disse que a quem pede, esse receberá. Quem o busca, o achará. E aquele que bate, a porta será aberta. Vamos colocar essa palavra à prova. E eu tenho certeza que você verá o resultado na sua vida. Foi o que o Pedro fez e a sua esposa Graciene. Preste bastante atenção nesse testemunho e a gente já volta. Nessa cicatriz tinha um buraco exposto no meu intestino, que cabia um copo com água de 150 ml. Há exato um ano atrás, em agosto, exatamente 10 de agosto, ele começou a se sentir mal, passou muito mal. E na casa de um amigo, o amigo nos encaminhou para uma UPA. Ele sentia fortes dores abdominais. Lá na UPA, eles fizeram um raio-x e disseram que tem que internar. Quando saiu a vaga no hospital, ele foi transferido. Enquanto esperava o resultado, eu fiz a visita de manhã para ele no hospital. Quando eu cheguei em casa, ele me ligou e disse: volta porque saiu o resultado do exame e eu estou indo para o centro cirúrgico. E depois ali de quase 4 horas de cirurgia, a cirurgiã vem e conversa comigo. E ali o chão se abriu diante dos meus pés, porque eu jamais imaginava a situação que a gente ia viver. Quando ela disse que durante a cirurgia eles localizaram um tumor que, pelas características, ela já sabia que era maligno e que estaria em estado avançado. Eles retiraram 18 centímetros do intestino para retirar o nódulo principal e os linfonodos que estavam ali, já tinham se criado ali também. Até que uma noite acordei e quando eu percebi que começou os pontos a vazar. Então eles me internaram novamente e no dia seguinte eles abriram a minha barriga nesse estado aqui. Chegaram a abrir, que cabe um espaço de 15 centímetros de largura. Eu cobri com um gaze porque era tão feio que dá para ver os órgãos. E foi aqui que começou a guerra,
porque eles falaram para mim que era uma fístula devido à cirurgia, e falou que essa fístula se fecharia ao decorrer do tempo. E não foi isso que aconteceu. Todos os procedimentos que eles tentavam não deram certo. Eu cheguei até a usar essa bolsa de colostomia, porque esse líquido, quando descia na pele, chegava a queimar. Ele escorria e queimava, e eu chorava de dor. Até que chegou a Fogueira Santa. E eu já conhecia o caminho. Eu já conheço o caminho do altar, de ter respostas do altar. Então, eu disse, agora vamos partir para o altar, porque o homem já disse que ele não tem o que intervir na situação. E nesse período começou a caminhada da fé, né? Rumo ao Rio Jordão, Nova Vida no Rio Jordão. E nós acompanhávamos, eu em casa, sozinha, e ele assistia lá no hospital também, conectado. E cada testemunho avivava a nossa fé. Eu lembro bem que tinha uma chamada, que foi a do fim de feira, e falava, talvez hoje você esteja nessa situação, você é o fim de feira. E era assim que a gente se sentia naquele momento. É o diagnóstico que ninguém quer. Era a situação dele no hospital que já não tinha o que fazer. E foi essa fé ali que trouxe essa certeza de dizer assim, na próxima Fogueira Santa, a gente vai estar lá, contando esse testemunho. Eu lembro de uma situação que o bispo Renato colocou a cabeça dele na câmera e falou assim, você que está nessa situação, passando por essa situação, você também vai receber a bênção de Deus. Eu oro, meu Pai, para que haja uma mudança de pensamento nesta pessoa. Sim, que os pensamentos ruins, os pensamentos de derrota, de que não tem mais jeito, de que a vida dela já está estragada e não vai mais consertar, esses pensamentos malignos agora saiam dessa cabeça e comecem a mudar. A minha voz entra, meu Pai, nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, que ele reaja, que a doença saia. E quando ele falou aquelas palavras, aquilo moveu a minha fé. E naquele momento que a gente tinha de recursos, nós depositamos no altar, porque não adiantava nada. Nem se eu pegasse todos os recursos que tínhamos e colocasse na mão do médico, não resolveria, não faria diferença, porque para eles era, por que ele vai perder o pouco tempo que tem longe da família? Vamos dar para ele, para que ele esteja com a família ao longo desse tempo. E veio Natal e Ano Novo. Então vamos equilibrar, mandar para casa, e deixar ele passar esses dias com a família. Ele saiu do hospital e nós fomos direto para a igreja. E ele subiu ao altar e fez ali o sacrifício dele, naquela sexta-feira. No altar, eu não falei muito. Eu só disse para Deus, responde. Eu não tenho tempo para esperar o milagre acontecer. Então, se eu tenho que fazer o milagre agora. Foi só. Ao longo daquele tempo todo, eu já tinha clamado a Deus. Deus já conhecia a situação. Então, no altar, eu parti mesmo para o desafio. Dizer, agora o Senhor tem que responder. Aquela semana, aquela sexta-feira que ele veio, ele subiu ao altar, à noite ele já voltou a passar mal. No sábado ele retornou para o hospital para viver os piores dias que tinha vivido até ali. A situação estava tão grave que escorria, não minava, escorria mesmo bastante. E eu lembro também que eu falei para minha esposa de tanta dor que eu estava sentindo, eu tomava tanta morfina, que eu falei para minha esposa, me ajuda. Eu falei para ela, me ajuda porque eu não estou aguentando mais de dor. Aí ela falou assim, o que você falou? Disse, eu não posso. E aí eu falei com Deus. Digo, Deus, se eu que sou humana, se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu ajudaria, eu tiraria essa dor? Como que o Senhor, que tem todo o poder, não tira? Depositar no altar o recurso ou a nossa condição não é o mais difícil.
Às vezes o mais difícil vai ser continuar crendo depois que você desce daquele altar. E foi essa parte mais difícil. E ali, ao longo do tempo, Deus ele foi acalmando o nosso coração e dizendo: eu continuo contigo, eu não te abandonei, pode confiar que eu estou contigo. E depois de mais de 25 cirurgias, aquilo que não tinha acontecido, aconteceu, fechou. E antes eles mandavam ele para casa assim, aberto com um curativo. E a última vez que ele recebeu alta foi quando ele já veio assim, completamente fechado. E aí a gente tem a certeza de que era Deus e somente Deus quem podia solucionar. E de dizer assim, ninguém pode dizer que não foi Deus, ninguém pode ter essa honra. Ela pertence ao nosso Senhor. Assim que ele recebeu alta do hospital da cirurgia, ele passou pela consulta com a oncologia. E ao longo desse prazo também era feito os exames oncológicos. E quando ele foi para a consulta, o clínico lá leu tudo, viu tudo, colocou e ele disse: não tem indicação para tratamento. Os exames estão dentro de todos os parâmetros normais. E teve o retorno com o cirurgião de novo. Ele olhou, não vai para tratamento? A gente, não, ele disse que não. Aí ele olhou os exames e pediu para refazer. Ele refez os exames e os parâmetros continuavam dentro da normalidade. E aí depois de 6 meses de internação, um período clínico de 8 meses, ele voltou para casa, ele está bem, ele tem a família de volta. O que você tem a dizer para os que serão os futuros testemunhos da próxima Fogueira Santa? Perseverem, não desistam. O hoje não determina o seu amanhã. O sofrimento hoje não pode silenciar ou te cegar diante do tamanho de Deus. Teu problema não é maior que o tamanho do teu Deus. Persevera. Na próxima vez é você quem vai estar aqui. Quando uma causa foge do controle humano. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. E não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Daquele dia em diante, o Alexandre foi largando os remédios. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez a justiça dele prevalecer na nossa vida. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Se você se impactou com a história do Pedro e está aí pensando, será que Deus pode julgar a minha causa? Tira o será. Deus pode julgar a sua causa. Basta que você traga a Ele, que você apresente as suas demandas, juntamente com a sua prova de fé. No altar você terá o dia da sua audiência com Deus. Neste domingo, dia 13, nós estaremos fazendo o segundo domingo do clamor pela justiça. Em dado momento da reunião hoje, nós estaremos falando a respeito da Fogueira Santa da Justiça, para que você possa manifestar a sua fé. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é poderoso para fazer justiça na sua vida. Você vai agora acompanhar essa chamada que fala da Santa Ceia que teremos nesse domingo, dia 13, com o encerramento do jejum de Daniel, e o bispo Sérgio Mota volta orando por nós. E nós vamos
então trazer a você uma última palavra antes de encerrarmos a nossa participação. A Santa Ceia é um convite de Deus para cada um de nós. A proposta de uma nova vida, uma nova aliança, por meio de seu corpo e de seu sangue, representados no pão e no cálice. Um momento de intimidade, de examinar nosso coração e todas as nossas intenções, e de entrega ao Espírito Santo, dando assim a liberdade de conduzir nossa vida no único caminho que nos traz a paz, a vontade de Deus. Neste domingo, 13 de julho, dia que marcará o encerramento do jejum de Daniel, a Santa Ceia do Senhor, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, meu Deus, faça agora. Faça, meu Deus, bater em retirada toda angústia, toda tristeza deste coração. Refrigera, meu Deus, esta alma, meu Pai, que pensa, meu Deus, em dar cabo da sua própria vida. Para ela, meu Deus, a vida já não faz mais sentido devido à dor. Ela está desenganada pelos médicos. Seja aí curada, seja liberta. Receba aí agora forças para viver e vencer. Que toda maldição bata em retirada desta vida, deste lar. Meu Deus, abre portas no trabalho. Senhor, ilumina todos os trabalhadores. Nós determinamos, meu Pai, a vitória de todo o teu povo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Nós estaremos sempre na torre de vigia, orando, buscando a Deus para que você tenha vida, para que você seja abençoado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Graças a Deus. Eu tenho certeza que se você creu, você já recebeu. Logo mais, às 18h48, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, uma noite muito especial, nesta noite do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. E você é quem vai receber o presente. Até lá! 48 anos se passaram. Uma trajetória marcada por inúmeros desafios. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo. Vitórias. Dias difíceis e de conquistas que jamais serão esquecidos. A recepção é impressionante. Graças a Deus. A Igreja Universal completa mais um ano de existência. Mais um ano de um trabalho que nasceu e permanece até hoje, alcançando milhões de vidas em todo o mundo, na missão de espalhar o reino de Deus. E diante de tantas coisas que já aconteceram até aqui, qual o segredo da Igreja Universal que você também pode aplicar em sua vida? É o que você descobrirá em uma reunião muito especial. Nesta quarta-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, no aniversário de 48 anos da Igreja Universal, pontualmente às 18h48, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer templo da Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.